Olá, sexto ano. Estamos aqui iniciando a nossa aula de língua portuguesa. Esse é o vídeo 26. Nós vamos continuar o estudo dos termos que acompanham o substantivo. Hoje vamos trabalhar numeral e artigo, ok? Então, vamos iniciar pelo conceito de numeral. Numeral é uma classe gramatical, tá, pessoal? É uma palavra que se relaciona ao substantivo, exprimindo indicações numéricas dos seres, tá bom? As indicações numéricas dos seres referem-se à quantidade, ordem, multiplicação e fração. Portanto, nós vamos ver a classificação dos numerais, tá? Iniciando aqui, nós vamos trabalhar o numeral cardinal. O numeral cardinal, ele expressa uma quantidade numérica inteira. Por exemplo, 1, 2, 10, 25, 50, 59, 100, 500 e etc. Tá? Cardinal indica quantidade. Por exemplo, os 2 jogos de Clarice foram roubados. Apenas 25 vagas foram preenchidas. Então, as palavras 2 e 25, nessas frases, são exemplos de numerais cardinais, tá? Indicam quantidade. O numeral também pode se classificar em ordinal, quando indica a ordem em uma sequência. Primeiro, segundo, décimo, vigésimo, trigésimo, quarto, centésimo e etc. Tá? Vejam aqui as frases. Hélio é o segundo filho do casal. Segundo é um numeral ordinal. Esta é a 10ª vez que ouço essa história. 10ª também é um numeral ordinal. E está flexionado, né, gente? Para concordar com vezes. Classificação dos numerais, agora multiplicativos, tá? Expressam quantidades múltiplas. Dobro, triplo, quádruplo, sextuplo, décuplo, centuplo. Por exemplo, os professores merecem o sextuplo do salário que recebem. Oh, trem bom! Já pensou? 6 vezes mais? Então, sextuplo é um numeral multiplicativo. Meu irmão ganha o dobro do que eu, 2 vezes do que eu. Então, dobro é um numeral multiplicativo, tá bom? E os fracionários expressam quantidades fracionadas, uma divisão, uma fração, tá? Metade ou meio, 1/3, 1/4, 2/5. Por exemplo, gastei 1/3 do salário com alimentação. Então, 1/3 é um numeral fracionário, tá? Desculpem, eu não li a última frase. Comeu 1/4 da barra de chocolate. 1/4 também é um numeral fracionário. Então, gente, quanto à classificação, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá bom? Os numerais apresentam variações de gênero e número. Gênero masculino e feminino, singular e plural como número, tá? Gênero, 1, uma, 2, 2, 200, 200, 400, 400 e as demais centenas exatas, né? 500, 500, 600, 600, tá? Variam em gênero, feminino, masculino. E em número, pessoal, singular e plural. Os cardinais terminados em ão sofrem variação de número. Por exemplo, milhão,
é um número cardinal. Ele sofre alteração de número, milhões, tá? Singular, milhão, plural, milhões. Bilhão, bilhões, né? Trilhão, singular. Trilhões, plural, tá bom? Também todos os cardinais sofrem aí variação de número. Primeiro, primeiros, centésimo, centésimos, milésimo, milésimos, ok? Os numerais ordinais, todos eles sofrem variação de número. E vamos trabalhar agora artigo. Artigo também é uma classe gramatical, tá? O artigo, ele especifica o substantivo, mostrando de maneira particularizada ou genérica. Então, artigo é uma palavra que se coloca sempre antes do substantivo. Ele vai determinar ou indeterminar aquele substantivo, tá bom? Qual é a classificação do artigo? O artigo ele pode se classificar como definido, tá? Ou indefinido. Vamos ver os artigos definidos. Eles indicam que se trata de um ser específico da espécie, um ser conhecido do falante ou conhecido do ouvinte, tá bom? Por exemplo, os exemplos, os artigos definidos, quais são eles? O, a, os e as. São 4 artigos definidos, tá bom? São usados antes de um substantivo para determiná-lo, tá bom? Por exemplo, a professora de história esclareceu-me as dúvidas. Observe aí, o artigo a está antes do substantivo professora. Quando eu digo a professora de história, está especificando. Trata-se de uma professora conhecida, né, pelos alunos, ou então a única professora naquela situação, o que a torna aí de maneira particularizada, certo? O rio corta a cidade pelo meio. Quando diz o rio, gente, é um rio específico, não é qualquer rio, é o rio que corta a cidade ao meio. Trata-se de um rio conhecido, né? Ou então o único rio da cidade. Se nós dissermos que o rio de Picos corta a cidade, é porque só tem um rio. Nosso rio aqui, o rio Guaribas. Então, o rio corta a cidade de Picos. Qual é esse rio? Rio Guaribas. É um rio conhecido por todos, porque é também o único rio da cidade, tá? Então, torna ele de maneira particular, tá? Específico. E ainda classificando o artigo, nós vamos ver os indefinidos. Indicam que se trata de um ser qualquer da espécie. Um ser não conhecido do falante e nem do ouvinte, ou conhecido apenas do falante, tá? Apenas o falante tem conhecimento do ser. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Serve para indeterminar, tá? Indefinir. Por exemplo, uma professora de história esclareceu-me as dúvidas. Quando eu digo uma professora de história, trata-se de uma professora qualquer, e não uma professora específica, né, conhecida por todos. Ou, gente, outras professoras existentes naquela situação. Então, quando eu digo uma professora de história, eu estou indeterminando, não estou especificando, tá? Trata-se de uma professora qualquer entre outras existentes na situação. Um rio corta a cidade pelo meio. Quando eu digo um rio corta a cidade pelo meio, esse um rio aí representa um ser qualquer da espécie, não específico. Com certeza aquela cidade tem mais, né, de um rio,
E está dizendo que um daqueles rios corta a cidade ao meio, tá? Então, ele fala de forma genérica e não específica, não particular, tá bom? Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Os artigos definidos, o, a, os e as, tá bom? A flexão dos artigos. Os artigos acompanham quem? Os substantivos. Então, eles vão se flexionar para concordar com o substantivo que eles acompanham, tá certo? O artigo é uma classe gramatical variável, ou seja, ele possui formas distintas em gênero, né? Masculino, feminino, e número singular e plural, para concordar com o substantivo a que se refere. O artigo acompanha o substantivo, tá? E concorda com esse substantivo em gênero e número. Por exemplo, o menino. Menino é masculino singular. O artigo, o, masculino singular. A menina. Menina é um substantivo no feminino singular. O artigo a também é feminino singular, tá? Quando eu digo os meninos, esse os é artigo masculino plural, concordando com o substantivo meninos, masculino plural. As meninas, o artigo as, que está no feminino plural, concorda com o substantivo meninas, feminino plural. Um menino, é um artigo indefinido no masculino singular, concordando com menino no masculino singular. Uns, meninos, o artigo indefinido uns concorda com o substantivo meninos em gênero masculino e número plural. E, por fim, uma menina, umas meninas. Uma, artigo indefinido, feminino singular, concordando com o substantivo no feminino singular. Umas, o artigo feminino plural, concordando com o substantivo também no feminino plural. Então, o artigo varia em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere, tá bem? Hora da atividade, né? No seu livro didático, páginas 161 a 166, abordando esses assuntos estudados, tá? Um bom aprofundamento e até a próxima aula.